Irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, sobre a minha vida. Quero convidar você, quero aproveitar o meu tempo e convidar você para abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 9, para a nossa reflexão dessa manhã. E para mim esse é sempre um tema difícil de ser tratado, por conta do mau uso que se é feito ou da forma como se trata e se fala sobre questão financeira na igreja. Domingo passado eu falei sobre, e a gente leu o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre o corpo e essa diversidade do corpo, lá no capítulo 12, e hoje eu quero ler esse texto com você. Olha aí, capítulo 9. O apóstolo Paulo está fazendo uma defesa de si, porque vinha sendo muito criticado e atacado ali por essa igreja, que questionava se ele era um apóstolo de verdade. E diz o texto assim: não sou eu, porventura, livre, não sou eu apóstolo, não vi Jesus, o nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós direito de comer e beber? Também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos no Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa, quem planta a vinha e não come o seu fruto, ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi, a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos dos bens materiais? Se outros participam desse direito sobre nós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Olha o versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu quero louvar o teu nome por essa hora bendita e quero pedir ao Senhor a direção pela tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo era muito questionado e às vezes ele era aquele que se conheceu como fazedor de tendas. Ele optou por trabalhar para levantar o seu sustento, para não ficar dependente das igrejas. Mas antes da gente focar no tema da questão financeira, eu já volto para ele. Hoje há muita confusão no que diz respeito à questão financeira na igreja, porque ela é muito maltratada. Ou quando ela é tratada. Não são poucas igrejas que abusam ou que extrapolam os limites bíblicos, ou que mesmo tiram vantagem da boa-fé de muita gente no trato financeiro. Isso é fato, a gente reconhece isso. E talvez por isso é curioso, e eu às vezes faço uma inquirição aqui do meu coração. Talvez seja por isso que a gente fica tão reticente de tratar no tema com a igreja. Mas a gente peca em não entender o que vem antes de qualquer aspecto espiritual da nossa vida. E aí eu queria perguntar para você: você lembra qual é o primeiríssimo mandamento?
Porque o primeiro mandamento estabelece para nós um padrão bíblico que vai direcionar todos os aspectos da nossa vida. Você lembra qual é o primeiro mandamento? Lembra que lá em Êxodo, o Senhor, aquele momento em que Deus vai conduzir o povo para a terra prometida, Deus reúne esse povo, estava libertando esse povo da escravidão, agora chega diante desse povo, vamos fazer um pacto e vamos estabelecer os termos desse pacto. Vocês são o meu povo. E os termos desse pacto são os padrões de relacionamento entre Deus e o povo, entre o povo e o povo. Qual é o primeiro mandamento? Lembra? Não terás o quê? Outros deuses diante de mim. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer exclusividade. Isso quer dizer esse primeiro princípio, que é exclusividade, porque não há outro Deus. Há outros ídolos. Ele é o único Deus que liberta e, portanto, ele é o único Deus verdadeiro e o único Deus que pode e deve ser adorado. Muito cuidado com seu coração, porque ele sutilmente cria outros pequenos ídolos que tiram a primazia de Deus na sua vida, e um deles pode ser o dinheiro. Bom, enfim, qual que é a consciência bíblica do Antigo até o Novo Testamento? É de que Deus é o Senhor e o dono de todas as coisas. E por isso, você é mordomo de tudo aquilo que Deus faz, de tudo aquilo que você tem na sua vida. Por exemplo, 1 de Pedro 4,10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como despenseiros. Essa palavra, oikonomoi, pode ser traduzida como mordomo, tá bom? Dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa mesma palavra, ela é usada em uma diversidade de ocasiões na Bíblia. E aí o que eu quero que você entenda é o seguinte: esse princípio, ele parte do fundamento de que Deus é dono de tudo que você é e tudo o que você tem. E tudo aquilo que ele te deu, os seus dons, os seus bens, tudo aquilo que ele pôs na sua mão, precisa ser tratado debaixo da instrução dele. Isso inclui o seu dinheiro, tá bom? Isso inclui tudo que você tem e tudo o que você é. Você quer ver textos que expressam esse princípio de que tudo pertence ao Senhor? Deuteronômio 8, por exemplo, não digas, pois, no teu coração, a minha força, o meu poder e o meu braço adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás o Senhor, teu Deus, porque é Ele o que dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu dar aos seus pais. Ageu 2,8, minha prata, minha é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 50, 10 e 11, pois são todos os meus animais dos bosques, as alimárias, aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, são meus, todos os animais do campo. Salmo 24, 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tiago 1,16, não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra. Deixa eu te falar uma coisa. A sua vida, ela nem é sua. Ela é um sopro. Não é, Soraya? Ela é um sopro. Porque a gente, sem que a gente se dê conta, ela foi. Ela não nos pertence. Irmãos, o que que... E aí eu vou chegando ao texto que eu quero tratar um pouquinho, e eu quero ser rápido, mas eu quero ser certeiro aqui. Há muito questionamento, por exemplo, sobre a questão do dízimo na igreja, e normalmente quando a gente fala de dízimo, a gente pega lá o texto de Malaquias 3, 16 a 12. E nós conhecemos esse texto quando o Senhor questiona o povo diz, olha, vocês, em que nós estamos roubando ao Senhor? E o texto diz, estão roubando nos dízimos e nas ofertas. E há muito questionamento hoje, assim, olha, o dízimo era para aquele tempo, não é esse, etc, e etc. Presta atenção numa coisa muito importante. A gente precisa entender que, de fato, nós não temos... Com o pacto da aliança em Jesus Cristo, a gente não tem mais o templo conforme se tinha no Antigo Testamento. A gente tinha toda uma estrutura cultica.
com o templo, com seus levitas, sacerdotes, e, portanto, o sustento que aquele povo enviava era para sustentar o dinheiro, o dízimo que aquele povo dava, era para sustentar toda aquela estrutura. O levita, que dependia, aliás, era o único grupo, o único povo, você lembra? Que não era para ter porção na terra prometida. Vocês lembram disso, gente? Vocês lembram disso? E como é que era que eles tinham que fazer? Porque o sustento dele vinha do Senhor. A porção deles era o Senhor. Tá? Bom, o que eu quero que você se lembre, então? Ok, é fato que a gente não tem mais todo aquele aparato cultico. Tá? Portanto, a questão do dízimo, ela muda a finalidade, mas ela mantém o princípio. Você não sustenta mais o levita. A gente não tem, a nossa relação com esse templo é diferente daquela. Porque você passa a ser o templo do Espírito Santo e a igreja é a reunião do povo de Deus. Mas a igreja cresceu e a gente tem uma estrutura. Então, o que eu quero lembrar para você é que, embora mudou a finalidade, o princípio mantém. Por exemplo, quando Jesus critica os fariseus porque eles eram hipócritas, dizendo, vocês são muito corretos e severos para dar o dízimo da hortelã e de tudo que vocês têm, mas vocês ignoram determinadas coisas. E Jesus diz, não ignorem a misericórdia, por exemplo, mas sem deixar de... Jesus não anula a questão do dízimo, esse princípio. O que eu queria que a gente lembrasse, vai com a sua Bíblia lá também, 2 aos Coríntios, e aí a gente 2 aos Coríntios 8, 9, olha o que, esse texto talvez ele seja conhecido da gente, deixa eu olhar aqui rapidinho e vou ler para você, 2 aos Coríntios 8, 9, pois conheceis a graça do nosso Senhor, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, pela sua pobreza vos torneis ricos, e o apóstolo Paulo vai agradecer à igreja, a algumas igrejas que estão levantando recursos em favor da igreja de Corinto, tá? Bom, presta atenção numa coisa. Eu quero pensar em 3 princípios que se mantêm aqui, tá bom? Mudou a finalidade. Eu não sou levita. Não tem, o pessoal do louvor não é levita. Se vocês quiserem ser levita, ok, mas tem que vir varrer a igreja, lavar as coisas. Quer ser levita? Tem muito mais obrigação, tá? Não tem levita aqui, não tem sacerdote aqui. Todos nós, é o sacerdócio universal. Você não precisa de mim para chegar ao Senhor. Se ajoelha, ore ao Senhor, onde você estiver, que Ele que é o nosso mediador, Ele vai te levar junto ao trono da graça. Amém por isso? Não é uma graça maravilhosa? É, ok, não tem levita, não tem sacerdote. Mas preste atenção, mantém-se o princípio. O princípio é, um deles, primeiro, generosidade. Esse princípio não caiu, tá bom, irmãos? Esse princípio, ele se mantém. E olha que coisa curiosa, Paulo, você percebeu esse texto que a gente fala, muito embora Paulo está falando especificamente do sustento dado àqueles que cuidam da igreja, e aqui eu estou muito cuidado, porque eu não estou falando em causa própria, eu estou usando um princípio para ampliá-lo e aplicá-lo aqui. Paulo está dizendo, gente, aquela turma que trabalhava em prol do templo, eles não tinham o direito de comer do templo. Por que os apóstolos não têm? Muito embora Paulo está dizendo, eu abro mão, mas eu quero que vocês entendam que é direito meu. Ele não pode ser criticado por receber aquela oferta. E lá no versículo 13, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam e quem serve ao altar tira dele sustento? Assim ordenou o Senhor também aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. É fato que hoje, sobretudo num contexto urbano, dos 4 pastores aqui da igreja, dois deles exercem uma outra função, são fazedores de tenda. Há um desafio muito grande, porque essa igreja que naquela época se reunia em casas, essa igreja cresceu, e hoje ela tem uma estrutura. E hoje ela tem pastores, e hoje ela tem, enfim, a gente tem todo esse aspecto de manutenção. E há um princípio que fica. E aí o princípio é generosidade. Você é generoso com aquilo que você tem? Você entende isso?
Você exerce com generosidade aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Vocês lembram que domingo passado eu mencionei a questão do princípio de Pareto? O princípio de Pareto é muito aplicado no contexto de administração, é que normalmente em qualquer instituição, 80% desses 100% que compõem uma instituição, seja ela eclesiástica, seja ela de qualquer ordem, 20% dela mantém os 80%, os outros, os 100%, né? 80% depende desse 20%. O 20% que trabalha mais, o 20% que sustenta essa igreja. Generosidade. 20% é generoso. Aqui a estatística é talvez um pouquinho diferente, eu já chego lá. Proporcionalidade. Por que a gente estabelece os 10%? Porque é proporcional. Você nunca vai dar os 10% se você não entender que os 100% que você tem pertence ao Senhor. Nunca. Os 10% sempre vai parecer muito. E não estou dizendo para você que eu não... Sabe aquele momento que você vai... Hoje, especialmente a pandemia, a movimentação ficou bastante eletrônica, né? Quando você vai, sabe aquele mês apertadinho? Até porque os 5 primeiros meses aqui no nosso país você está trabalhando para pagar impostos. Quando você vai fazer aquela transferência do dízimo, a gente sempre tem uma desculpinha, a gente fala, ô Senhor, mas... né? Você sabe a história da moedinha do Senhor, né? Você sabe essa história, todo mundo sabe essa história. Eu já contei essa história, mas você vai ouvir de novo hoje. A mamãe deu 2 moedas, 2 reaisinhos, 2 moedinhas para o menino. Meu filho, essa moeda é sua e essa é a moedinha do Senhor. Você dá na igreja domingo. Tá bom, mamãe, feliz. Aí a minha moedinha, eu vou ali na frente, ali na vendinha, comprar um picolé. E lá vai ele feliz com as 2 moedinhas na mão, tropeçou, caiu uma moeda, entrou na boca de lobo, assim. Chegou triste em casa com um picolézinho, chupando picolé, chorando. Que foi, meu filho? Ô, mamãe, perdi a moedinha do Senhor. A moeda que vai embora sempre é a moeda do Senhor. Sempre é a primeira que vai. Proporcionalidade e regularidade. É isso que a gente encontra no dízimo. Por que eu entendo que ele é atual? Porque, embora mudou a finalidade, ele mantém o princípio. E aqui eu já vou emendar aqui com o meu aviso aqui importante. Irmãos, na nossa igreja, a gente tem conversado, a gente tem orado, e eu particularmente tenho há algo que me incomoda profundamente, diz respeito à questão financeira da igreja. Nossa igreja, louvado seja Deus, as pessoas que são fiéis são bem fiéis e isso consegue sustentar a igreja, essa grande estrutura que você tem. E ela é muito grande, mas ela é muito velha. Não me entenda mal, mas eu olho aqui às vezes como um carro velho. Sabe um carro velho? Arruma uma parte, derruba outra. Arruma uma, quebra outra. Irmãos, apenas 30% da igreja mantém essa igreja. Eu estava conversando com o Marcelo, até foi um alerta que o Rafa me fez. Existem algumas famílias que dão o dízimo, que o controle é feito, entra o dízimo familiar. Então, digamos, são 4 membros numa família, mas se conta o dízimo familiar. Mesmo considerando isso, a nossa estatística não passaria de longe de 35% de pessoas que colaboram. Você percebe que isso é muito pouco? Irmãos, estou vendo aqui o Ramon, o Ibsen, eu fico com vergonha dos irmãos quando eles têm necessidade. Porque o nosso dinheiro é sempre contado demais. Louvado seja Deus, Ramon conseguiu terminar ali a sala de ensaios, tá? Irmãos, a gente tenta fazer da melhor forma possível. A gente tem um tesoureiro que é descendente de libanês. O dinheiro aqui não sai fácil da mão dele, irmão. Brima. Pense no homem que sabe reter o dinheiro. Portanto, assim, tudo é feito debaixo de muita conversa, de muito planejamento. Vai dividir em quantas vezes vai entrar. Então, é um desafio gigantesco que nós temos. Isso me incomoda demais. Porque eu tenho certeza que você quer chegar na igreja, você quer sentar-se confortável, ter um bom estacionamento. Ibsen,
Põe na tela ali o negócio do DIPS ali. Eu quero mostrar só algumas fotinhas para vocês. Desculpa estar tomando o seu tempo, isso é importante hoje. Pode acelerar, não sei se vai ter nitidez por causa do... Alguém pode apagar essa luz aqui para mim? Pode passar mais aí, pode passar. Depois isso, desce um pouquinho, pode descer mais, pode descer mais. Desce mais. Para um pouquinho aí, para um pouquinho aí. A gente tem muitas necessidades, algumas delas são urgentes. A gente precisou tirar as crianças de onde elas estavam. Conversamos com alguns irmãos que usavam as salas, a gente precisou modificar para tentar dar um pouco mais de conforto. Esse prédio é um prédio antigo, mas é o que a gente tem para as nossas crianças. Não há muita nitidez, mas depois pode vir durante a semana aqui, chama o Silvio, fala, Silvio, vamos fazer um tour aqui. Abaixa mais um pouquinho. Tá vendo aquele piso ali? Sabe que cor que é aquele piso? Vermelho. Não tem nem na casa de sua avó mais esse piso aí. Você lembra o vermelhão que a gente encerava antigamente? Aquele cimentão que a gente ia encerar, ficava uma semana com o joelho e mão vermelha? Aí dá para ver bem, né? Vamos lá, abaixa mais um pouquinho. Aí, são infiltrações, coisas que a gente precisa mudar, vai baixando. Isso aí a Rafaela preparou para nós. Essa é a estrutura que a gente tem, vai baixando. Só o pessoal ter uma ideia. Isso, pode baixar. Pode ir. Tá bom. Tá bom, tá bom. Gente, bom, a gente está na luta porque a gente precisa fazer isso aqui. E há um outro desafio que eu quero lançar para você. O Marcelo me procurou, Marcelo Tesoureiro, Marcelo me procurou há algum tempo, alguns domingos atrás, pouco mais de um mês. Ele disse assim, pastor, a gente precisa trocar esses bancos da igreja, não tem mais condição, eu não dou conta. Não dou conta. Você deve estar sentado em alguns aí que eu não dou conta mais de olhar para eles. O que ele propôs? A quarta igreja, eu fui pastor da quarta igreja e o seu Fernando é membro da segunda igreja presbiteriana de Taguatinga, ele fez a reforma dos bancos. Essa madeira que você está sentada, Silvio, você disse que é mogno, né? É madeira nobre, não extrai mais mogno, não se faz. Esse é móvel da casa de vó, que dura para a vida inteira. Tá? Jesus volta, os bancos vai estar aqui, o Senhor vai falar mogno, né? Eu acho, né? O banco, o mogno, né? Vocês estão sentados em preciosidade. Mas para a gente reformar, a gente vai usar a estrutura, o mogno fica, né? Mas a gente vai renovar essa estrutura. Sabe quanto que vai sair a renovação de cada banco desse? Fala aí, dá um chute aí para mim. Fala aí, chuta aí. R$ 370. Sabe o que a gente vai fazer? Vai arrancar o estofado, vai botar estofado novo, vai mudar a espuma, vai botar o tecido novo e vai dar uma invernizada. Os da quarta igreja, eu estava lá, ele trabalha muito bem, R$ 370. Sabe quem vai pagar? Você. E eu. E eu não precisa, não vai pôr o seu nome não, tá? Mas esse segundo banco aí, Dani, pode botar nosso nome aí, esse aí é nosso. São 72 bancos, presta atenção, ali atrás, a gente tem uma folha de papel, você vai pôr o seu nome e seu telefone. Você quer doar esse banco? Você quer doar metade de um banco? São R$ 370. Depois o Marcelo vai entrar em contato com você, para a gente ter uma conta, para receber isso, e a gente ir tirando aos poucos. Há 35 que estão em estado de calamidade, estado terminal na UTI. 35 bancos que já estão entubados e já chamaram a família dizendo não dá mais. É por isso que eu estou aqui, tá bom? Já fui chamado lá falou, ó, morreu, acabou, tá bom? Mas Deus vai ressuscitar esses bancos em nome de Jesus. E aí, preste atenção, há 35 bancos que já precisam ser mudados imediatamente, tá? A gente tem duas necessidades imediatas. Se você ajudar no banco, a gente pode
o dinheiro da igreja a gente pode focar mais ali no departamento infantil. Mas de repente Deus baixou a unção da generosidade. Você ajuda aqui, ajuda lá, não tem problema também. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente tivesse 100% de dizimista, a gente não ia precisar estar fazendo isso aqui. Esse é o meu lamento. Esse é o meu lamento. Irene, desculpe, irmã, você tinha levantado a mão? E deixa eu falar uma coisa para você, Irene. Tem na construção da igreja, eu estou falando de novo aqui porque o pessoal está assistindo ali. Na construção da igreja, cada membro doou um banco. E quer saber de uma coisa? Essa semana eu fui com a Irene levar a Santa Ceia em alguns idosos. Gente, sabe quem é a turma mais fiel? Não necessariamente é uma proporção de ganho, tá? Não tem nada a ver com contra-cheque. Mas tem uma cena bonita toda vez que a gente vai na Dona Olita, que vocês talvez não conhecem, que ela não tem mais condição de vir para a igreja, muito fraquinha. Chega lá, ela arranca de dentro daquela biblinha, toda marronzinha, toda marcadinha, ela tira o envelopinho, ela dá na mão da Irene. Leva lá, Irene, é o meu dízimo. O meu coração aperta, cara. Eu fico, essa é a viúva pobre, Senhor. Tem piedade da minha falta de generosidade, viu? Gente, que coisa. Irmãos, eu quero que você entenda que o meu apelo aqui não é por causa desses bancos, é por causa de uma responsabilidade maior. E que eu quero chamar você a responsabilidade para a igreja que você congrega, cuida dela. Puxa, a gente quer... teve um domingo que eu cheguei aqui, puxa, pastor, tá elegante, né? Foi que legal, né, que louvado seja Deus, porque a igreja me paga um salário do qual a gente sustenta. Tem problema, é uma via crucis para a gente comprar uma corda de violão. O dinheiro contadinho, sabe por quê? Porque essa estrutura é grande, tem que ter funcionário. Você acha que um rapaz dá conta de cuidar desse negócio todo aqui? Arruma manutenção toda hora, é difícil. A igreja é grande, a estrutura é grande, a gente quer reverter isso. Ficar novinho para só ir mantendo. E a gente tem conversado, irmãos, a gente tem conversado e orado seriamente a esse respeito para apresentar algumas propostas para vocês. Mas a gente precisa começar de um princípio. O seu dinheiro pertence ao Senhor. E eu acho chato demais ter que falar isso aqui, porque me dá a sensação de que eu estou falando em causa própria. Mas eu não estou falando em causa da igreja do Senhor Jesus e aquilo que a Bíblia me manda dizer. A gente vai encerrar, a gente vai orar. Lá atrás, depois, quando você for embora, tem umas folhinhas de papel e você bota só o seu nome, o seu contato. O Marcelo vai entrar em contato com você, à noite a gente vai continuar pegando. São quantos bancos, Silvio? 72 bancos. Como eu disse, 35 na UTI. Os 35 precisam imediatamente. Tá bom, vamos fazer assim, Silvio, deixa o Marcelo entrar em contato, porque ele está encabeçando, porque aí ele vai organizar isso aí, para a gente não misturar as coisas. O que vai para o banco, o que vai para o departamento infantil, vai... Quando eu falo banco, é esse banco aqui, tá bom? O que vai para o departamento infantil, vai para o departamento infantil. Tá bom? Deus abençoe sua vida. E eu vou terminar dizendo, quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ficar em pé e vamos orar e vamos para as nossas classes. E professores, me perdoem a minha demora, me perdoem. Deus há de compensar esse tempo lá para vocês, tá bom? Pai querido, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas. Muito obrigado por tua graça e teu cuidado. Deus, muito obrigado, porque tudo que a gente tem é teu. Ajuda a gente a reconhecer em nome de Jesus, porque nem a vida e o ar que a gente respira a nós nos pertence. Ó Pai, em nome de Jesus, mobiliza os corações da igreja de Jesus Cristo. Pai Celestial, eu quero te louvar, porque a gente está numa igreja que faz as coisas com transparência. Porque tudo que nós fazemos diante daquele Deus que é amor, mas que é fogo consumidor. E as coisas do Senhor precisam ser feitas com seriedade. Leva-nos bem agora para as nossas classes e aquece os nossos corações para recebermos a instrução da Tua palavra em nome de Cristo Jesus. Amém.
Vão para as classes, irmãos, está lançada essa campanha dos bancos, dá o seu nome. Deixa as crianças saírem, gente. Desculpa aos professores, ali as crianças vão acompanhar as tias lá para o departamento infantil. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano e excelso Criador, Então vamos lá, gente. Quem com fica? gratidão cantamos teu louvor. Quem fica, quero convidar você. Daniel, capítulo 5, abra sua Bíblia. Esse é o nosso texto base de hoje, Daniel, capítulo 5. Vamos lá, Daniel, capítulo 5. Gente, o frio bota o povo em casa, né? Ô. Gente, eu não vou ler todo o texto é grande, eu preciso que você fique com ele aberto, tá bom? Esse é o texto famoso daquela escrita na parede. Mene, mene, tekel, parsim. A gente está aqui em uma mudança de rei. O reinado de Nabucodonosor havia acabado. É mais um rei babilônico agora, chamado Belsazar. Não confunda com Beltesazar, que era o nome babilônico de Daniel. Há uma semelhança aí de nomes. E agora esse novo rei assume esse reinado da Babilônia. Ele é um homem ímpio. E vamos lá ao texto. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. E então trouxeram os utensílios de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles os reis, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará
uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. E então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura e nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbe os seus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos nos dias do seu pai. Se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Vamos orar, irmãos. Pai querido, dá-nos a instrução que vem de ti, da tua palavra, fala aos nossos corações e ajuda-nos a aplicar essa palavra ao coração em Cristo Jesus. Amém, Pai. Irmãos, sempre lembrando que a gente está falando de cosmovisão, que a gente chama de cosmovisão reformada, e hoje o nosso tema é falar sobre os olhos no eterno, porque faz parte, e aí entenda muito bem, que cosmovisão é essa estrutura, é essa base, fundamento bíblico que te dá princípios para viver e existir nesse mundo. Os seus valores, as suas ações precisam sempre fluir desses princípios bíblicos. Quando a gente fala de como é que você trata, a gente falou aqui sobre dinheiro, como é que você lida com o dinheiro? Cosmovisão bíblica. A forma como você trata com o seu dinheiro é uma forma cristã? Ela é norteada por princípios bíblicos? A forma como você cria família, a forma como você exerce sua função no seu trabalho, tá bom? Só para a gente se lembrar. E aqui a gente vai falar de um princípio importantíssimo que acredito eu que por causa das particularidades do mundo que a gente vive, a gente se esquece com muita frequência, tá? De olhar para o alto. Vamos lá. Capítulo 5, a gente encontra agora nesse texto, e o desafio é da gente encontrar um olhar equilibrado para a nossa vida no que diz respeito. A gente quer fugir de um olhar mundanizado, ou seja, de você viver a sua vida a partir de princípios não bíblicos, mundanos, mas a gente também quer fugir daquilo que é uma visão alienada. Mas você é convidado, e aí a gente faz confusão, tá, gente? Por quê? Porque você é convidado a olhar para o alto, a viver a vida com olhar no eterno. E para algumas pessoas isso é alienação desta vida real aqui. Não é, a gente vai chegar lá. Bom, eu li alguns textos, já falei um pouquinho sobre esse capítulo 5 de Daniel. Esse capítulo 5, mais uma vez, mostra juízo, anúncio de juízo, tá? E mais uma vez, Daniel vai ser chamado para ser aquele que é o portador desse juízo. E é maravilhoso a gente perceber esse capítulo, é um grande contraste entre a perspectiva desse rei Belsazar e quem é Daniel. Enquanto Belsazar é descrito como um homem que vive focado nesses prazeres da terra, Daniel é retratado como um homem que vive com os olhos voltados para o alto. Isso é maravilhoso. Esse é um grande contraste que a gente vai encontrar aqui, tá? Eu já disse que nesse capítulo 5, esse monarca babilônico, ele é novo, ele acaba de assumir o reino e há pouca notícia acerca dele, acerca de quem é esse Belsazar, quando diz que ele é filho de Nabucodonosor, tá, gente? Essa é uma forma, uma figura de linguagem para dizer que ele é descendência de Nabucodonosor, tá bom? A gente tem poucas, há relatos de escritos
arqueológicos que mencionam Belsazar, mas há poucas informações sobre ele, mas ele é descendência de Nabucodonosor. Da mesma forma como se dizia que os judeus eram filhos de Abraão, é uma forma de dizer que era descendência de Abraão, tá bom? Aqui é essa figura de Belsazar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para a questão desse contraste entre um e outro, porque Daniel é essa figura que nos ensina a olhar para o alto. Deixa aqui, ó. Daniel é essa figura cujos olhos não estão focados nesses tesouros aqui da terra, tá bom? A gente vai ver esse contraste entre esse olhar focado aqui e esse olhar de peregrino. A gente vai explicar o que é isso aqui. Deixa eu mencionar isso aqui para você. Não sei se dá para ver bem ali. Eu já mencionei isso aqui na igreja. Nós tendemos a fazer uma grande confusão quando a gente fala do cristão como forasteiro ou peregrino nesse mundo. E há hinos que a gente canta, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Por que a gente canta hinos assim? Porque a gente entende que a nossa pátria definitiva, qual é, gente? É a pátria celestial. A Nova Jerusalém. Esse tempo aqui ele é passageiro. E ainda que ele seja longo, acho que a mulher mais velha do mundo viva hoje, puxa, faleceu uma que era a mais velha, aí foi, acho que era uma francesa, acho que ela tinha 113 anos, 115 anos de idade. Acho que hoje a mais velha é bem mais jovenzinha que ela, tem 112 anos de idade. Uma moça. Eu quero tá lá para cantar o parabéns para você, viu, Sérgio? Ainda que a nossa vida aqui se delongue, ela é passageira, sobretudo quando você a contrasta com a eternidade. Mas às vezes a gente se equivoca porque é muito comum, quando a gente fala que a gente é forasteiro, a gente fala assim, não tem nada que ver com esse mundo aqui, né? Ele que se exploda. Essa vida aqui, esse mundo quebrado, cheio de pecado, as questões políticas, não tem nada a ver com isso. O grande perigo que a gente incorre, às vezes, é viver uma vida alienada dessa vida, sem assumir responsabilidades de cidadãos desta pátria aqui, entendendo que a nossa cidadania maior é outra. Mas tome muito cuidado para você não assumir uma postura de fuga diante do mundo que você vive, tá bom? Você foi chamado para ser sal da onde? Sal da terra. E luz da onde? E luz do mundo. Entende? O Tim Keller analisa e ele fala, acho muito bacana essa palavra que é traduzida, está lá em 1 de Pedro e outros textos, parapidomoi, que é forasteiro. Os cristãos eram assim chamados porque tinham essa consciência de que essa vida aqui era uma vida passageira. Ixi, não dá para ver nada ali. Mas eu vou ler aqui para você. E tá ruim de ver até aqui no meu aqui também. A gente precisa entender, eu vou ler aqui para você, tá bom? Para você entender. O Tim Keller prefere o uso da palavra residente estrangeiro. E isso é muito bacana aqui esse termo. Ele usa esse termo aqui nesse livro aqui, tá? Igreja Centrada. Por que ele prefere a tradução residente estrangeiro? Porque o residente estrangeiro, gente, embora ele saiba que ele não ele não tem a nacionalidade daquele lugar, ele é residente daquele país com todas as responsabilidades e deveres de um cidadão. A gente que teve essa experiência de morar fora do país, antes de você receber a cidadania, você recebe um visto
de imigrante e residente. Acho que é mais ou menos isso. É landed immigrant, é mais ou menos isso. Residente estrangeiro. E ali você já é um passo a mais de um mero estrangeiro. Por quê? Porque ali você já recebe direitos de cidadão, embora ainda não tenha a cidadania. Mas olha que coisa curiosa. Onde a gente morava tinha um grupo de menonitas vindo de todas as partes do mundo, sobretudo regiões do Paraguai, Alemanha e acho que Rússia e Ucrânia menos, mas sobretudo Paraguai, regiões aqui, América do Sul e Alemanha. E uma colônia filipina muito grande lá também, na região de Winnipeg. E era muito curioso, porque é o seguinte, eles estavam ali para viver, eles não iam embora mais. Eles não iam, ali eles iam ficar. E, portanto, eles assumiam, eles iam estudar, eles iam buscar colocação profissional, eles participavam da vida comunitária na escola, eles conviviam com a cultura canadense, tá? Eles estavam completamente envolvidos com aquela cultura. Deixa eu dar um exemplo. Quando você é turista, o papel do turista é ir visitar locais, né? O turista, ele não manda, quando você vai visitar um outro país, você manda um filho para a escola, visitando para aquele país? Não. Você não está imerso na vida cotidiana. E acho que às vezes o perigo que a gente tem enquanto cristão é achar que você é um turista aqui nessa jornada. Você não é um turista. Você é um residente estrangeiro. Você está morando aqui nesse mundo. Portanto, você precisa participar dessa vida. Você é um seguidor de Jesus, você precisa entender que aqui não é um mero hiato até você chegar lá na sua pátria celestial. Seguidores de Jesus são cidadãos da cidade de Deus, mas são habitantes da cidade dos homens, para usar os termos de Agostinho. A nossa cidadania é outra, mas a gente mora aqui neste mundo. O nosso compromisso primário pertence ao Senhor, ao seu reino. Mas a gente vive buscando o bem desse lugar onde a gente vive. Você tem responsabilidade de pai, mãe, avô, cidadão, você tem que votar, você tem que fazer escolhas, você paga taxa de condomínio, você precisa não jogar lixo na rua, você precisa, a CI orou pela educação, você é um professor cristão, você precisa ser comprometido para fazer um trabalho excelente e transformar a realidade daquela escola. Eu nunca me esqueço, quando uma vez fui falar numa igreja lá em João Pessoa, fiquei hospedado na casa de um irmão muito querido, ele era juiz de uma comarca lá, e ele estava me contando o testemunho de um juiz crente que assumiu a administração de um presídio feminino lá no Nordeste, e ele começou a convencer, esse presídio tinha muitos problemas, e ele começou a convencer as autoridades a permitirem que as igrejas fizessem incursões naquele presídio, e aquelas mulheres começaram a ser visitadas por mulheres da igreja, que além de anunciar o evangelho, começaram a profissionalizar aquelas mulheres e fazerem, a ajudarem a vida daquelas mulheres. Para a gente encurtar uma longa história, as estatísticas de rebelião, de morte, de violência dentro dos presídios foram quase a zero. Olha que coisa maravilhosa. Olha quantas vidas esse homem abençoou, sendo ele juiz, entendendo que o trabalho dele é para a glória de Deus, ele prestou um serviço para o reino, mas ele fez um bem para os cidadãos ali. Ele fez um bem para a sociedade. Percebe isso? Isso é ser um residente estrangeiro, tá bom? Portanto, não deve haver espaço para fuga na sua vida. Agora dá para ler. Eu vou voltar para cá depois, mas eu quero que você se lembre dessa carta escrita por Jeremias, porque ela é extremamente aplicável para nós, tá? Daqui a pouquinho eu volto para ela. Vamos aqui para Daniel capítulo 5 aqui. Eu achei essa foto na internet, achei interessante. É um quadro, uma pintura da visão
do rei Belsazar, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá aí nos primeiros versículos, olha o que Belsazar estava fazendo aí no versículo, deixa eu ver aqui, 1 e 2. Alguém lê aí para mim, por favor. Olha só, resumindo, obrigado, viu, Sérgio? Resumindo, sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma festa e que nessa festa você mistura um cenário de ostentação, imoralidade sexual e culto pagão. Tudo isso se mistura. E aí é preciso que você se lembre que no capítulo 4, a gente estudou esse capítulo, o que aconteceu com Nabucodonosor depois de ser tão arrogante, de por tantas vezes não reconhecer o Senhor? O que aconteceu com Nabucodonosor? Você se lembra? Foi comer capim. Bom resumo, viu, senhor? Foi comer, ficou louco. Deus o jogou no chão. Tá? Belsazar não tá nem aí. Não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada. Ele ignorou. Você percebeu, vamos recapitular o texto que eu li, vamos ver se você está com boa memória. Você percebeu que à medida que eu li o texto, de repente eles estavam no meio dessa festa com uísque a gogô, né? Gelo e Cuba Livre. Aí a festa com mulheres, com imoralidade sexual, com culto pagão. Para piorar a situação, percebeu quais eram os utensílios que ele estava usando para servir a bebida? Os utensílios do templo de Jerusalém. Irmãos, parênteses. Deus é amoroso e misericordioso, não é verdade? Mas Deus é fogo consumidor, sabia disso? Ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo, a gente se esquece disso. Eu vi uma frase de um missionário, esqueci a igreja, o sobrenome dele é McAllister. Ele disse, as pessoas dizem, não julgue a minha vida, só quem pode julgar é Deus. E ele disse, isso não faz você temer? Você vai cair diante do Senhor? Belsazar não está nem aí. E de repente ele vê essa escrita. Quem que ele chama? Diz aí para mim, quem que ele chama? Os reis, os magos. E aí você já parou para pensar, por que não chamou Daniel? O que vocês acham? Hã? Não, nem conhecia, possivelmente. Gente, aqui a gente tem possivelmente um hiato de tempo, tá? A gente não tem, não é um evento logo após o outro, mas é muito possível, embora o capítulo 4 é bem possível e dá a entender que Nabucodonosor converteu-se, que houve uma mudança sincera de coração, um novo nascimento. Belsazar, possivelmente, Daniel foi conhecido anteriormente, ele participou, já tinha um lugar de honra. Aqui a gente tem um Daniel esquecido. Cadê o Daniel? Possivelmente Belsazar nem o conhecia. Mas acontece que quando ele vê aquela cena, uma mão escrevendo na parede, ele ficou apavorado. Talvez, mas é bem possível que ele o ignorasse, porque Daniel foi o segundo homem praticamente depois de Nabucodonosor. Ele foi um grande governador. Ou por pura... Belsazar possivelmente fosse um grande playboy aqui, né? Ele não é filho, ele é possivelmente neto, bisneto de Nabucodonosor, tá? Ele não é filho, então você tem um hiato aí de gerações, então ele não tá nem preocupado com a hora da Babilônia, né? Ele tá vivendo a vida dele ali. Mas vamos lá. No versículo 7, então, ele manda chamar os encantadores. Versículo 8... Eles não puderam decifrar, e aí parece um déjà vu. Nós já vimos essa cena, não já?
Uai, quem é que revela o sonho? Ninguém dá conta. Aí veio a rainha mãe. Precisa, nessa hora uma mãe ajuda demais, né? Que chama o filho para o juízo, né? Meu filho, você não lembra não? E aí a gente encontra nos versículos 11 e 12, tá? Cadê? Deixa eu ler aqui. Aqui. E qualquer... Qual é que é? Qual é o versículo? Isso, deixa eu ler aqui. Deixa eu ler o 11 e 12 então. E qualquer que não se... Não, gente, eu mudei o capítulo aqui, perdão. 11 e 12. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos dos dias do seu pai, e se achou nele luz e inteligência, sabedoria como a sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores e etc. Versículo 12, porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acham neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar, por isso a semelhança dos nomes. Chama-se, pois, Daniel, ele dará a interpretação. Ele, de fato, não lembrava as razões pelas quais é que a Bíblia não nos descreve com exatidão, tá bom? Mas aí a gente vai para alguns contrastes, olha aí, e aí a gente precisa já aplicar algumas lições para a vida da gente, tá bom? O primeiro contraste entre Daniel e Beltesazar é que a gente percebe que os versículos 1 e 2 descrevem bem quem era Beltesazar, enquanto Daniel é descrito de uma outra forma. Alguém lê para mim o verso 17? Vamos lá. Olha que coisa maravilhosa. Quando Daniel chega à presença do rei, havia um prêmio prometido para quem decifrasse a mensagem. O que Daniel diz? Não precisa não, rei. Dá para outro. Eu vou te fazer saber a interpretação. Gente, isso aqui me chama muito a atenção, porque isso relata duas perspectivas diferentes de vida, tá? E a gente está falando de um rei que, a despeito daquilo que havia acontecido com Nabucodonosor, ignora todos os acontecimentos e ele está preocupado com as suas festas, as suas impurezas, as suas orgias, os seus prazeres. E de repente chega para Daniel e Daniel diz assim, não preciso desse dinheiro, fica com ele, fica com ele. Irmãos queridos, a gente precisa entender algumas coisas, porque quando a gente fala de cosmovisão, a gente precisa aplicá-la para as nossas vidas como um todos, e a gente tem sido repetitivo nisso aqui. Por quê? Porque às vezes o nosso cristianismo fica restrito a alguns usos e costumes. Há um grupo muito grande de pessoas que dizem assim, ok, eu sou cristão. Semelhante ao judeu da época de Jesus, que era reconhecido pela dieta alimentar, pela guarda dos festivais e das datas religiosas, pela frequência ao templo, mas eram hipócritas, eram de coração endurecido e eles mesmos mataram Jesus. Tá? O que eu quero chamar a sua atenção? É que há muita gente que talvez nem se perceba. Elas vão à igreja, elas se identificam como cristão por causa de meia dúzia de hábitos. Olha, eu vou à igreja domingo, dou uma oferta lá de vez em quando, eu pago a mensalidade do clube, tenho uma Bíblia em casa e eu sou crente. Aí, quando você vai, como é que é o dia a dia? Como que é a vida familiar? Como que é... Que tipo de profissional essa pessoa é?
Como é que é a sua relação com o dinheiro? Como é que é a sua relação com os prazeres? O que define as suas prioridades? A gente precisa ter um escrutínio mais severo, irmãos, porque esse será o escrutínio de Deus. E o que eu quero chamar a sua atenção é que a Bíblia jamais foi contra os prazeres desta vida, tá bom? O Senhor, vocês lembram, depois da criação, antes da queda, a gente vai vendo o relato em blocos. Cada conclusão de ato criacional, Deus olhava e dizia, e viu Deus, o que ele criou era o quê? Era bom. Era bom. Percebe que a criação de Deus é boa, embora afetada pelo pecado, a vida cristã não é um convite a uma vida ascética e monástica. Há prazeres dessa vida que podem e devem ser desfrutados por nós. A sutileza está naquele primeiro mandamento que eu disse anteriormente aqui. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de você. É muito fácil na nossa vida você inverter a sua prioridade. Se você levasse muito a sério aquilo que Paulo diz, portanto, irmãos, quer comamos ou bebamos, façamos tudo para a glória de Deus, eu tenho certeza que... E aí a gente tem que ensinar isso para a nossa moçada aqui, para os jovens, adolescentes, nós mesmos. Quando a gente está na internet, diante de um site, a gente tem a compreensão de que, ok, eu preciso estar aqui, tudo que eu olhar tem que ser para a glória de Deus. Como é que você lida com seu dinheiro? Gente, e outra coisa, são detalhes. O reverendo Heber Campos, ele aponta isso nesse livro, ele diz uma coisa curiosa. Por exemplo, a ganância é um pecado super difícil da gente reconhecer, porque ele vem disfarçado de muitas coisas. Aí você diz assim, não, pastor, sou muito controlado com o dinheiro. Tá errado? Não, não tá. Não, eu sou muito correto, eu ponho um dinheirinho na poupança. Tá errado você pensar no futuro? Não, não tá. Eu confesso para você que de um tempo para cá, é engraçado, a gente no início da minha vida ministerial nem pensava nessas coisas, né? Fui ordenado com 22 anos de idade. Eu confesso para você que de um tempo para cá eu falei, eita gente, peraí, eu tô com 44 hoje. Como é que é? Até quando que eu vou dar conta desse ritmo? O INSS, eu nem sei se depender só do INSS, pago aposentadoria privada também. Mas por quê? Porque não quero ficar dependendo só da misericórdia dos outros. Tá errado eu pagar uma aposentadoria privada? Não. Agora, pega lá a sua planilhazinha, ou seja lá o que você maneja as suas finanças, e faz uma pergunta sincera para você. Qual a porcentagem daquilo que você ganha que de alguma forma vem para diminuir a dor dos outros, para participar da vida da igreja? Eu acho que isso pode ser revelador daquilo que tem no seu coração. Ok, olha para a sua vida familiar, sei lá, a gente pode pensar em qualquer aspecto da vida. Não, eu sou um pai cristão e tal. Ok. Como é que é a vida espiritual do seu lar? Que tipo de pai ou marido você é? Ou que tipo de mãe você é? Que tipo de avó você é? Poxa, irmãos, ontem, estou falando de avó, ontem, sexta-feira, fiz um casamento, aí fui pego de surpresa. Um amigo queridíssimo meu da segunda IPT, meu amigo de adolescência. E a adolescência, você sabe que a gente é adolescente, a gente vive enfiado na casa dos amigos, né? As mães da gente sofrem demais, né? Qual é a mãe aqui que nunca entrou num quarto de adolescente, aquele futum de adolescente suado, sabe? Aqueles 15 adolescentes no quarto lá assistindo um filme. Isso é uma coisa maravilhosa, né? E as mães dos meus amigos sempre foram tão generosas. E quando a gente vê, meu filho, é uma delícia. E aí, sexta-feira, soube que a mãe de um amigo está internada e que naquele dia, naquela sexta-feira, os médicos, ela tem problema cardíaco severo, e os médicos chamaram a família, falou, olha,
Vocês precisam estar preparados. Ela não reagiu a nada no tratamento. Dona Aleni, da segunda IPT, uma pessoa queridíssima. E eu falei, rapaz, como é que você não me falou? Ontem foi sábado de manhã, eu vim dar um pulo aqui no hospital, porque os médicos estão liberando as visitas, né? E olha que grata surpresa. Vou te explicar porque que eu estou contando essa história. Por causa da cosmovisão cristã em todas as coisas. E ela tá fraquinha, mas está consciente, me conheceu, a gente foi lá e fraca como está, foi o mesmíssimo carinho. Oh, Adriano, meu filho, bonitinha. Foi dureza para mim. Eu aí trouxe memórias no meu coração e vi ela ali, a gente leu a palavra, oramos, cantamos o hino 108, que é um dos meus favoritos, e eu acho que vai cantar no céu também, não tem jeito. Se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Tinha um casal, não eram familiares. A esposa desse casal saiu, ficou só o homem, e eu disse, vocês são parentes da dona Leni? Ele disse, não, nós éramos vizinhos dela. Eu falei, vizinhos? Sim. A gente morou alguns anos, ela era nossa vizinha de porta. Minha esposa é muito calada, muito reservada, não tem amigos, muito calada. Dona Leli, 4 vezes por semana, batia na porta, minha esposa toda... Oi, vim trazer um bolinho. Oi, olha aqui um biscoitinho de queijo para as crianças. O casal estava lá arrasado. Ele disse assim, a gente soube, a gente está mal. Minha esposa agora tem ela como mãe. Sabe por que isso? Porque é um coração generoso, que deu testemunho cristão, que ultrapassou a porta da casa e bateu na porta do outro, saindo do seu conforto, persistentemente para perguntar se vai tudo bem e levar um bolinho. Olha que testemunho, está lá no leito de morte a bichinha. E um casal de vizinhos dizendo, essa mulher é magnífica. Você entende que isso é cosmovisão cristã? É bem possível que Dona Leli nem saiba o que é isso. Mas ela viveu isso. Você entende que a nossa perspectiva bíblica precisa extravasar, precisa ir para todos os cantos, mas quando a gente deixa de olhar para o que é principal, a gente vai falhando aqui no que é secundário. E eu estou chamando de secundário, não estou tirando a importância. Amo essa frase do C.S. Lewis. Desde que os cristãos pararam de pensar na outra vida, que começaram a falhar nessa. E aí ele diz assim, quem almejar o céu terá a terra como acréscimo. Quem almejar a terra não terá nenhum dos dois. Ele, nesse texto, ele fala sobre a esperança cristã, ele diz assim, você já parou para pensar que para toda necessidade física, há a sua contrapartida? Para a criança que está com fome, tem o leite materno. Para a sede, tem a água. Ele diz, mas se eu encontro em mim algum desejo que nada nesse mundo pode saciar, isso significa que eu fui feito para um outro mundo. Não é maravilhoso isso? Você entende isso? Que não adianta quanto dinheiro você tenha, quantos bens você tenha, sempre haverá um vazio no seu coração, porque essas coisas no fundo não suprem as nossas carências mais profundas da alma. Sabe por quê? Porque só Deus pode suprir. Suficiência só no Senhor. Por isso, cuidado com a idolatria do coração. Esse maravilhoso livro aí do Tim Keller. Olha a definição de idolatria, tá bom? Pode te ajudar muito isso aqui. Um ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que absorva o seu coração, sua imaginação, mais do que Deus. Qualquer coisa que você procure para dar a você o que somente Deus pode dar. Um falso Deus é qualquer coisa que que seja tão central e essencial à sua vida, que se você perdê-lo, sua vida perderá o sentido. Um ídolo controla de tal forma o seu coração que você dedica toda a sua energia, seus recursos emocionais
financeiro sem titubear. Percebe? Deixa eu dar um exemplo para você. Posso dar alguns. João Calvino falava que o coração é uma fábrica de ídolo, tá? Tudo aquilo que é terreno e que ocupa no nosso coração o lugar de Deus, e como é que a gente pode identificar? Essa coisa nos controla, ela nos domina. É nela que nós buscamos significado e satisfação para a vida. Casamentos, por exemplo. Se você casa e você espera, e às vezes sem que a gente perceba, a gente espera que o cônjuge nos dê algo que somente Deus pode dar. Eu tenho uma amiga querida do interior de São Paulo, a Dani conheceu, uma pessoa maravilhosa. Ela casou-se já depois dos seus 40 anos de idade. Casamento dos sonhos, um cara maravilhoso. Foi morar na Itália. Esse marido morreu. Esse luto dessa mulher já luta 6, 7, já dura, o luto já dura 6, 7 anos. Acabou a vida. Sabe por quê? Porque o sentido da vida, a realização, o senso de valor, o propósito da vida estava depositado naquela figura. O homem morreu, gente. Eu tentei. Vamos conversar. Não quero. Não quero. Acompanhei um casal há muitos anos atrás. O marido era devoto à esposa. A esposa o traiu. Se arrependeu. Sofreram. Jamais recuperou. Sabe por quê? Porque perdeu aquilo que era essencial na vida. Se você espera de mim, do seu pai, do seu amigo, do seu filho, aquilo que só Deus pode te dar, você vai se decepcionar. Se você coloca a sua esperança no dinheiro, nos bens, nas ações que você investiu, ou seja lá o que for, muito cuidado, isso é um ídolo, e ídolos são passageiros e são falsos. É disso que a gente está falando quando a gente fala sobre colocar os olhos no eterno. Tá bom? Irmãos, olhar para o alto não é negligenciar essa vida. Eu digo que é reordenar as prioridades. É isso. Ame. Sabe uma coisa maravilhosa? Eu não estou dizendo que você tem que amar o seu filho menos. Eu estou dizendo que você tem que amar a Deus mais. Eu não estou dizendo que você tem que amar, seja quem for que você ame, muito menos, mas ame a Deus mais do que isso. Gente, a gente lida com situações tão severas que vi um casal querido que perderam 2 filhos, já contei para vocês, um acidente indo para Caldas Novas, um bebê e outra criancinha de 6 anos, 5, 6 anos de idade. Meu Deus do céu, que sofrimento é esse? E nessa época as minhas meninas eram da mesma idade do bebê, acho que 6 meses. Depois de eu ter ido socorrer o casal, voltei para casa. Primeira coisa que eu fiz foi entrar no quartinho das meninas. Chorei igual criança. Falei, meu senhor, não dou conta, não estou preparado. E eu confesso para vocês, assim, eu vejo a dor de um pai que perde um filho. Eu não posso imaginar, mas se o seu filho for a razão da sua vida, desculpe, irmão. Sua vida está calcada em um terreno muito arenoso, muito frágil. É por isso que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Porque tragédias acontecem, que Deus nos livre delas. Que Deus nos livre dessas tragédias. O coração humano pega coisas boas, como uma carreira de sucesso, amor ou bens materiais, e até a família, e as torna coisas essenciais. E esse é o problema. Essas coisas são boas, mas elas não são essenciais. E aí a gente inverte, a gente joga elas lá para o andar de cima, no trono onde só Deus deveria estar.
Os nossos corações deificam essas coisas como centro das nossas vidas. E a gente se apega a elas para extrair significado. Para aquela mulher viúva, ela só era uma mulher completa enquanto ela tinha aquele marido, e o marido morreu. E agora? Agora a vida não tem sentido. Para aquela mãe que perdeu o filho, a existência dela só tinha sentido enquanto ela era mãe, mas o filho morreu. E agora? É isso que eu estou falando, irmãos. A gente precisa entender, ficou uma mistura, foi um erro aqui, ó, depois você vai ver, mas há uma diferença entre tristeza e desespero, e todos nós estamos sujeitos à tristeza, tá, irmãos? Tristeza é a dor para a qual há fonte de consolo. Tristeza advém da perda de algo bom, mas o desespero advém da perda de algo inconsolável. É por isso que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que habita o nosso coração. Me ajude aí, vamos ler alguns, pelo menos abre aí, eu vou dar uma olhada aqui nesses textos rapidinho com vocês, para a gente já vai encerrar, tá bom? Mateus capítulo 6, finalzinho do Sermão do Monte, esse texto maravilhoso. Jesus já havia nos falado no capítulo 6 sobre a ansiosa solicitude pela vida. E versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o que, irmãos? E a sua justiça, e as demais coisas. Você quer ver outro versículo que é maravilhoso e que eu sempre tento lembrá-lo e trazê-lo à memória em meu coração? Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Sabe o que determina as prioridades na sua vida? Os teus tesouros. My precious, né? Meu precioso. É aquilo que você mais ama. É lá que está o seu coração. Tá? É lá que o seu coração habita. É para lá que você vai ser devoto. Corre lá para Lucas 15. Estamos só nos evangelhos aqui, fica facinho. A gente já vai encerrar. Corre lá para Lucas 15. Lucas 15 diz assim: você conhece a parábola do filho pródigo. E nessa parábola, esse rapaz pegou o dinheiro e foi dissipá-lo com tantas coisas. E ele volta para o pai, dizendo, versículo 19, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse homem, esse jovem, priorizou os seus prazeres. Ou você lembra da parábola contada no Evangelho de Lucas também? Aqueles dois irmãos discutindo sobre uma herança e eles pedem a Jesus. E Jesus diz, quem foi que me constituiu a juiz entre vós? E aí o Senhor Jesus, para ensinar uma lição para aqueles rapazes, ele conta a parábola daquele homem que estava muito bem na vida e decidiu aumentar os seus celeiros, né? Vou aumentar os meus celeiros, vou acumular. Louco, o que tens preparado? Esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Lembra do texto? Para quem ficará? Louco. E Jesus então diz, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É isso que define você? E repito, tá, irmãos? A minha questão é a idolatria. Portanto, não é aliená-lo dessa vida boa que Deus nos deu, tá bom? Desfrute essa vida preciosa que o Senhor te deu, tá? Ela é maravilhosa, viva essa vida intensamente. Leve bolinho para o vizinho. Cumprimente os outros. Abençoe as vidas. Faça o melhor no seu trabalho. Coma uma boa picanha.
Coisa boa de Deus, né, gente? Faça coisas boas, role no chão com seus netos, celebre todas as dádivas que a vida que o Senhor nos deu para que a gente desfrutasse delas. Quem gosta de planta aqui? Vocês gostam? Ah, perguntei no lugar errado, né? A Dani, você sabe qual é o sinal de que a gente tá ficando velho, né? A gente não sai de uma casa, se tiver planta, a Dani vai sair com a muda na mão. Um perigo. Coisa boa. A gente percebe que a gente vai gostando de outras coisas e mudando as prioridades, né? E eu louvo a Deus que a minha mulher gosta de planta, porque se depender de mim, o cacto morre de sede. Eu não sou muito cuidadoso com isso, mas eu amo sentar numa sacadinha que a gente tem e olhar assim para o ladinho e ver aquele verdor lá. Dádiva de Deus. Olha que vida boa que Deus nos dá. A gente foi na praia, férias da gente, brasiliense é praia, né? A gente foi na praia agora em fevereiro e, meu Senhor, como eu me esbaldo ali naquele lugar, porque é aquela criação. Eu falo para todo mundo o seguinte, gente, se os céus e as terras proclamam a glória do Senhor, o oceano é um sermão muito bem pregado. Porque eu sento lá e eu sou edificado demais, eu gosto. E eu tomo sol e rapidinho eu fico negão. E eu gosto daquele conjunto, sabe? Daquela brisa batendo na gente, daquela muquequinha chegando pra gente almoçar. A gente tem que parar, até que já mexeu aqui. Daquela muquequinha pro nosso almoço, daquele pôr do sol maravilhoso. Que bênção, é dádiva do Senhor. Mas a gente não vive em função dessas coisas, tá? A postura de Daniel, vamos para terminar, vamos ler aqui 18, vamos lá para o Daniel 5 de novo, eu vou ler o texto e a gente encerra orando aqui, tá bom? A postura de Daniel foi uma postura que mostra para nós essa diferença entre ele e Belsazar, tá? Belsazar foi julgado porque ignorou os alertas do Senhor. Versículo 18 em diante, ó rei, o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos e nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele, matava quem queria e quem queria deixava com vida e quem queria exaltava e quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado como o trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso entre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada com jumentos monteses. Deram-lhe de comer como a erva aos bois, e do orvalho do céu foi-lhe molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, és o seu filho e não humilhaste o teu coração. E ainda que saibais tudo isso, e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, tu e os teus grandes e tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles, além disso deste louvores aos deuses de prata, de ouro e etc. Para a gente encerrar, irmãos queridos, um dia nós estaremos diante de Deus. Mene, mene, tekel, parsim. São palavras que, quando lidas como verbo, elas nos ajudam na interpretação do sonho de Belsazar. Contado e pesado fostes, e não foi achado suficiente. Mene contou, tekel, pesado. Pérez foi dividido, tá? E você não foi achado suficiente. Agora a gente vai prestar contas para o Senhor. Bom? A trombeta tocou, a gente vai encerrar.
E é isso que eu quero que você lembre, tá, irmãos? Olhar para o alto é redefinir prioridades, tá bom? Olhar para o alto é colocar no trono do coração somente aquele que merece lá estar. Caso contrário, você vai inevitavelmente ter problemas, você vai ser dominado por ídolos que vão te subjugar, porque eles não libertam, sejam quais forem. Fale, meu irmão. Sabia? Não, ele sabia, é porque essas palavras eram substantivas, mas ele precisava olhá-las como verbos, como ações de Deus fazendo. Não estava óbvio, a mensagem não era óbvio, e a mensagem é aramaico, tá? Não era óbvio para eles, não. E Deus cega o entendimento de quem quer e abre de quem quer, né? E o Senhor Daniel bateu o olho e falou para Belsazar: você foi contado, você foi pesado e você foi achado insuficiente. Sabe qual é a nossa valença? A nossa valença, nem sei se existe a palavra, é que na hora que a gente foi posto na balança, alguém foi no nosso lugar. Jesus Cristo de Nazaré. A nossa justiça está nele. Louvado seja Deus por isso. Eu falo que vou encerrar e nunca encerro, né? Vamos orar. Deus, louvado seja o teu nome por tua palavra. E, Senhor, nos ajuda a entendermos a necessidade de vivermos com os pés no chão, mas com os olhos no alto. Ajuda-nos a compreender que nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, moradores aqui dessa terra. Portanto, fomos chamados para abençoarmos este mundo, criação de Deus, mas entendermos que tudo aquilo que o Senhor nos dá, tanto quanto lutas ou coisas mais preciosas dessa vida, nada disso há de se comparar com a glória do porvir. E é lá que os nossos olhos precisam estar. Essa moradia aqui é temporária, a de lá será eterna. Que os olhos no eterno reajustem o nosso olhar para as coisas temporárias. Porque olhando para o alto, a gente vai saber viver melhor aqui nesse mundo. Abençoa os teus filhos, arranca as idolatrias do nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém.